Tá. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um Trici Talks. Dessa vez no formato diferente, né? Estamos com os nossos convidados aqui, porém em espaços diferentes. E hoje o tema é bem pertinente ao momento, o uso da tecnologia em tempos de pandemia. E para isso nós vamos conhecer um pouquinho como que a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, reagiu e tem reagido neste cenário atual. E para isso nós temos dois convidados. O Luiz Roberto Ribeiro, que ele é coordenador da divisão de infraestrutura, e Rafael Oliveira, que é supervisor de telecomunicações, ambos da Unicamp, organização que, por sinal, é uma cliente Tricorp Technology. Luiz, Roberto, Luiz e Rafael, sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês e pelo aceite do nosso convite, viu? Nós agradecemos o convite de poder participar dessa entrevista. Agradeço também. Eu vou fazer a primeira pergunta, mas vocês ficam bem à vontade, ambos, para expor opinião, tá? E, na verdade, eu queria entender, assim, quando vocês tomaram ciência dessa crise, né, que assolava o mundo, vocês tinham uma percepção de como chegaria isso aqui para a gente? Na verdade, vocês imaginavam que chegaria nessa proporção aqui no Brasil? Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Num primeiro momento, nós tivemos uma dificuldade em entender o que estava acontecendo exatamente, né, e aceitar a dimensão do problema, ou da crise, né? Porque vinham informações desencontradas de vários locais do mundo, da China, depois da Europa, e a gente não sabia exatamente a real gravidade, né, se isso chegaria até o Brasil e quanto nos afetaria. Porque tinha muita coisa, não, o país esse clima quente não pega, não vai acontecer nada, né, todo aquele zoom, aquele monte de informação que a gente via na TV, né, então o primeiro momento foi realmente, será que isso vai chegar, até que ponto isso realmente vai ser grande, vai crescer ou não, né. E um pouco num segundo momento, a hora que a gente vê que está aumentando o número de casos e está começando a se espalhar pelo mundo, aí começou a preocupação com a nossa própria saúde, né, com os familiares, né, e depois, num outro momento, com os colegas de trabalho. E a gente não sabia, né, o que ia acontecer, o que não ia acontecer. Mas no começo, acho que o principal problema foi a falta de informação adequada, né, e aí tomar as ações devidas. Então, acho que o início foi mais aguardando, né, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a percepção de todos foi mais ou menos nesse sentido, né, Rafael? O que você acha? Como o Luiz colocou, a gente estava não carente de informação, porque nem existia informação, na verdade, ninguém sabia mesmo, todo mundo foi pego de surpresa. Na Unicamp em particular, a chamada de quarentena foi pioneira, né? Eu acho que talvez o primeiro órgão público do Brasil que decretou a quarentena, assim, já decretou o isolamento social. E mesmo com o decreto da Unicamp, a Unicamp também não sabia o que fazer, assim, ela decretou a quarentena, suspendeu as atividades presenciais, mandou todo mundo para casa, mas a universidade tinha que continuar funcionando. A gente conta, na Universidade Estadual de Campinas, a gente conta também com uma área médica, né, então isso é muito preocupante, assim, porque em termos de funcionamento é crítico, é essencial, né, serviço essencial. Então, a gente foi para casa e ficou pensando que, nossa, o que a gente vai fazer, assim, porque tem que continuar funcionando as coisas. A gente, por ser de informática, também é um serviço essencial, né? E a gente trabalha com infraestrutura, então são coisas físicas que não tem como a gente se ausentar, né? Foi isso, assim, a gente foi pego bem de surpresa e assim, novos problemas, novas soluções, saímos tentando resolver o que era possível, o que era viável.
Sim, e quando chegou no Brasil, aí você falou, né? A Unicamp adotou essa questão da quarentena, né? E as próximas ações, assim, até com o próprio administrativo da Unicamp, né, em relação à infraestrutura, né? No caso do Luiz, você na parte de telecom, quais foram as outras medidas que vocês tomaram? Foi tudo muito inesperado, né? Então a gente imagina que praticamente ninguém estava preparado para isso mesmo, né? Então, quais foram as principais ações assim que vocês realizaram? Principalmente em termos de tecnologia mesmo, né? Que é o que a gente está abordando. Inicialmente, foi levantar qual é a necessidade, né, do pessoal, dos colaboradores, dos professores, para trabalhar em home office. Né, que serviços seriam acessados via web diretamente, que serviços iam precisar de aplicações específicas, como VPN, por exemplo, né, como garantir a segurança do acesso com criptografia, no caso de VPN, e diversos outros serviços, né, que tem aplicações que só rodam talvez numa máquina, por exemplo. O Rafael tem um serviço lá de faturamento que só estava funcionando na máquina dele. Então, como fazer para ele acessar isso remotamente? Seria possível? Não seria, né? Então, essa é uma parte E em nada relação... disso foi de um dia para o outro, né, Luiz? Não, e teve que ser muito rápido, né? Teve que ser muito rápido, porque que logo a Unicamp, não, todo mundo vai para casa, vai trabalhar de casa, tá, mas o que nós vamos poder fazer? Então foi uma coisa muito, questão aí de poucos dias e poucas semanas, arranjar uma solução para tudo, né? E aí também tinha a parte de telefonia, né, comunicação. O que fazer, como fazer para o pessoal garantir que vão continuar se comunicando, né? E-mail tudo bem, é fácil. Mas aí tem o que você faz com os ramais, celular, uma quantidade de celulares é insuficiente, não é todo mundo que tem celular corporativo, né? E acesso aos drives de rede, drives compartilhados, drive particular. Por sorte, no caso da Unicamp, a gente já tinha migrado o e-mail e todos os drives para o Google. Então você consegue acessar de qualquer lugar. E isso foi uma sorte muito grande, porque não tivemos que fazer nenhum esforço aí para, estando em casa, eu consigo acessar todos os meus arquivos diretamente Aí no vem a Drive. importância da cloud, né? Exatamente, né? Aí, nesse E tempo, a gente tem percebido muito, né, que nós temos sobrevivido graças à tecnologia também, né? Que mesmo é, em tempos de isolamento, nós conseguimos estar próximos da nossa equipe, da empresa, né, de todo o staff, graças à tecnologia mesmo. E quais são os maiores desafios, assim, da Unicamp em termos de tecnologia e infraestrutura? Não só nesse momento, mas se você quiser falar de uma forma geral também, de telecom, que nesse momento que caiu a ficha, né, do que precisava, de repente, aperfeiçoar algo em termos de tecnologia e infraestrutura, telecom, né? exatamente. Então, olhando assim pelo lado de professores com os alunos, né? Então, o que foi fundamental aí, como os professores têm que interagir com os alunos e manter a qualidade de ensino. Quer dizer, não somente com a aula, vou gravar a aula e vou botar no YouTube. Tá bom, é uma solução, mas o aluno tem dúvida, como é que ele vai tirar, né? Então, aí foi importante as ferramentas aí, basicamente ferramentas de nuvem, né? Google Suite, Microsoft Teams, as ferramentas, e a gente usa uma ferramenta chamada Moodle, que foi, digamos, adaptada para uso na própria Unicamp para EAD. Então tem uma equipe na Unicamp que trabalhava com EAD já de longa data. Então essa ferramenta aí foi fundamental para esse ensino à distância, né? É a mais utilizada. Muitos professores já usavam isso como repositório de aulas, tudo. E nesse momento foi fundamental nessa parte de educação acadêmica, né? Entre os desafios, a gente tem a parte do uso das ferramentas de trabalho disponíveis, né? Incentivar o uso. Por exemplo, softphone, né? O Rainbow que a gente tem no nosso contrato. Incentivar o pessoal a usar essas ferramentas em casa. Levar o seu ramal para casa. Dimensionar adequadamente as ferramentas, por exemplo, licença de VPN, que é uma licença compartilhada, né? E devido à restrição de orçamento, com a queda de arrecadação do ICMS, o orçamento da Unicamp também caiu bastante. Então a gente não tem orçamento para ficar contratando coisas novas, a gente tem que se reinventar, né? E outro item muito importante é a manutenção das redes de infraestrutura, porque agora, somente a partir do acesso à internet, ficou imprescindível. Se tiver falha, cair a internet,
o pessoal não vai conseguir trabalhar e os professores não vão conseguir dar as aulas, né? Então ficou muito crítico manter todo o sistema, toda a infraestrutura de telecom, infraestrutura de servidores, data center, tudo funcionando. E outro ponto importante é segurança dos serviços, para evitar invasão, hacker, roubo de dados, porque a ponta da pessoa trabalhando em casa é mais frágil, né? Você não sabe se o equipamento dela tem antivírus, se não tem, e pode ser uma porta aberta para um hacker invadir a própria universidade, né? Outro ponto importante é acesso à internet, principalmente para os alunos carentes. E nessa linha, a Unicamp contratou 500 linhas, né, de acesso à internet, de dados, para distribuir para alunos carentes que não tinham condições de pagar seu próprio acesso à internet para assistir às aulas, né? Que bacana. É interessante que a gente tem acesso e acha que todo mundo tem, né? Mas a gente vê que o cenário não é bem esse, né? Não, não é bem esse. E tem inclusive até funcionários que têm dificuldade, ou está no local que não tem uma internet boa. Então isso daí dificulta bastante, né? Interessante a ação. Eu vou até aproveitar que o Luiz falou do Rainbow, né? Só para quem não sabe, o Rainbow é uma solução em nuvem de comunicação unificada como serviço, né? Então, é uma solução que a Unicamp também vem utilizando, né, Luiz? Exatamente. Então a gente tinha uma quantidade lá de em torno de 200 usuários ativos e depois da pandemia aí nós já passamos de 500. Então, incentivou, né, o uso e é muito fácil, você atende seu ramal na sua casa, pode se comunicar com os outros sem precisar usar a rede telefônica, né, você pode falar um usuário Rainbow com outro diretamente pela internet. Então foi uma ferramenta muito, muito útil para esse momento, né, veio a calhar. Que ótimo. Agora, Rafael, saiu na mídia também que a Unicamp criou um serviço de orientação ao cliente sobre o coronavírus, o telesaúde, né? Eu queria que você me explicasse um pouquinho como foi isso, como surgiu essa ideia. Isso, assim, como o Luiz colocou aí, né, assim que o pessoal foi para casa, a gente começou a tentar achar soluções, né, e a gente percebeu que a gente, sem querer não, que é o que a gente sempre está procurando, mas a gente estava bem preparado para trabalho remoto, de certa forma. Apesar da gente nunca ter usado, né, assim, eu mesmo confesso que eu nunca tinha feito videoconferência, assim, tinha feito muito aleatoriamente, uma ou outra e tal, e essas ferramentas, na verdade, todas já existiam, mas a gente não tinha o costume de utilizar, assim, com tanta frequência, né, e quando aconteceu da gente ter que ficar isolado, a gente percebeu que a gente estava bem preparado, porque a gente já tem muita coisa migrada em nuvem, muitos serviços em nuvem, né? A gente usa, sem querer fazer a propaganda, mas a gente é integrado com a plataforma do Google, da Microsoft, por causa dos produtos acadêmicos que eles fornecem para a gente. E um dos produtos que a gente tinha é esse que você citou, o Rainbow, que é um aplicativo que transfere o seu ramal corporativo para dentro desse aplicativo, então você consegue usar ele remotamente. Com essa ferramenta em mãos, de repente surgiu essa demanda do pessoal da Faculdade de Ciências Médicas, né, que era atender o pessoal para esclarecer dúvidas em relação ao Covid. Como vocês sabem, né, na Unicamp tem uma faculdade de ciências médicas que possui seus residentes, né, seus estudantes, e eles se voluntariaram a estar atendendo esclarecimentos de dúvidas. Para isso, eles precisavam de alguma ferramenta que eles pudessem atender de em casa e que as pessoas pudessem entrar em contato com eles, né? Então, a gente disponibilizou um ramal Rainbow para cada aluno que fosse voluntário. Criamos um grupo de atendimento, né? Tem um tronco-chave, daqui a pouco eu levanto aí, porque ele tá na ativa, daqui a pouco eu falo o número. Tá na ativa, ele é acessível a todo mundo que puder ligar para ele e esclarecer suas dúvidas. E lá tem um corpo de atendentes que são
estudantes de medicina, mas que têm um suporte e orientação dos professores da Faculdade de Ciências Médicas, tá? E aí, quando eles tiveram acesso a essa ferramenta, eles começaram a implementar mais coisas, né? Então, hoje já tá num nível, já está partindo para um nível nacional isso, tá? E eles também estão querendo expandir para questões de telemedicinas, porque com a questão do Covid, houve dois problemas. Um é a superlotação, né, por conta dos casos de Covid propriamente dito, e outro problema é que as pessoas não podem ir lá porque é uma área de risco de contaminação. Então, a medicina está trabalhando para tentar sanar isso. E o Rainbow caiu como uma luva, né, porque ele dá a possibilidade dos médicos atenderem de qualquer lugar, de certa forma, e também as pessoas não precisam se deslocar até lá. Então, ele mantém o médico em casa, atendendo, né, e o paciente também na casa dele, porque ele não precisa deslocar, ele liga para um número e automaticamente ele é recebido, esclarece as dúvidas dele. E isso alivia, de certa forma, o fluxo nos hospitais, né? Porque às vezes a pessoa tem uma dúvida, eu tô com uma tosse, não sei o quê, já tem uma semana, isso é Covid, não sei o quê. E aí ele tem as orientações lá e tal. E aí, na verdade, é isso, é uma demanda que surgiu e a gente estava preparado porque a gente tinha essa ferramenta que é o Rainbow. Eu vi até na mídia que foram 300 ligações em uma semana, né? Então, realmente havia uma demanda para essa orientação que vocês criaram, né? Sim. No começo, como o Luiz colocou também, ninguém tinha muita informação, né? Tava difícil, assim. E informação verdadeira, confiável, isso é muito difícil. Um grande mérito aí desses voluntários, desses alunos, um grande mérito dos professores envolvidos, porque aí você tem informação de confiança, de qualidade, são profissionais treinados, tem todo um protocolo envolvido ali de ética, e também médico mesmo, tecnicamente falando, né? Então, assim, foi essencial, assim, para as pessoas poderem esclarecer suas dúvidas, não ficar lá entrando naquelas coisas de crença, né? Alho resolve, não. Liga lá para um profissional, conversa com um profissional, vê se é o seu caso, ele vai te orientar se você tiver sintoma de Covid, ele vai identificar e vai te orientar se você deve procurar um médico e tudo mais. Então, assim, foi muito importante naquele momento, assim. Ele foi divulgado em jornal, né, em rede de TV, então, assim, a demanda foi muito alta no começo, assim. Agora já está amenizando os casos e tal, as pessoas estão mais informadas, mas ele continua funcionando e é de grande valia, assim. Interessante, parabéns, né, pela iniciativa, né? E na opinião de vocês, com viés tecnológico, assim, que lições, que aprendizado essa crise pode trazer para o mercado corporativo? Uma coisa que nós vamos sofrer mudanças permanentes, né? Na educação, no trabalho, na indústria, em todos os segmentos. E essas mudanças vão continuar, né? Que fala lá, o novo normal. Coisas que vieram e vêm para ficar. Né? Outra coisa é a importância de informações corretas, precisas, com base confiável, sem especulações, mesmo aí olhando assim, não só na parte médica, mas para o mercado mesmo, para as empresas poderem se direcionar, para que lado você vai seguir agora, né? E uma coisa importante, quer dizer, que a inovação e tecnologia é aliado em combate nas pandemias de hoje, pandemias do futuro, e é uma coisa importantíssima, que sem a tecnologia, a gente não teria conseguido as soluções que nós adotamos, né? Outra coisa importante, lições aí, a criatividade, né, que está muito ligada à inovação, né, de arranjar uma solução para aquele problema. Importância de ter gestão de riscos, que muita empresa acaba esquecendo disso, né? Se acontecer isso, o que a gente faz? Né? Como aconteceu agora. Todo mundo vai trabalhar em casa. A empresa que não está preparada, não tem como resolver esse problema, sofreu muito, né, nesse período. Então, se você tem um trabalho de gestão de risco, você já tem um plano,
se acontecer isso, o que, que eu faço? Se parar o data center, o que, que eu faço? Como é que eu faço para continuar trabalhando, né? E para o mercado, tem aquelas coisas, né? Ter uma base de clientes fiel e consolidada, né? Você tem um restaurante, se seus clientes são fiéis, eles vão continuar pedindo pelo iFood, né? Usar as ferramentas que tem hoje de entrega e você continua faturando, né? E falando em faturamento, ter um fluxo de caixa organizado e gerenciado. Porque a hora que você vê a queda no faturamento ou queda nos recursos, como aconteceu com a Unicamp, da ordem de média de 30 e poucos milhões a menos no mês de valor disponível para gastar, você tem que usar a imaginação. O que você vai priorizar, né? Porque não adianta você continuar funcionando como era antes. Sim. Então, a lição é você saber trabalhar com menos dinheiro também, você saber que é possível, né? Outra coisa importante é a importância de solidariedade, cooperação, confiança nos demais, porque você trabalhando remotamente, você tem que confiar mais nos outros, né? Para o teletrabalho funcionar, você depende muito de confiança na sua equipe, que cada um está fazendo o seu papel, porque você não tem mais como monitorar diretamente. Vou lá na sala ver se os caras estão trabalhando. Não tem mais isso, não tem como fazer. Então a cooperação fica muito mais importante, né, para você conseguir trabalhar nesse período de crise. E você passar, né, para cada um a responsabilidade da sua parte. Você é responsável por cuidar disso. Você tem que cuidar porque todo mundo está dependendo de você. Sem dúvida, a gente vê que são lições não só para o mercado corporativo, né? Não só para as organizações, mas para nós mesmos, né? Nós mesmos, enquanto pessoas. É uma lição que realmente acho que não tem como deixar de aprender, né? E a gente vê, né, Rafael, várias empresas aí se reinventando também, né? Você teria alguma dica, alguma reflexão, até mesmo ou na sua área, ou como o Luiz falou mesmo, em termos de pessoas, né? Que você gostaria de deixar para as pessoas que nos assistem? Olha, na Unicamp a gente tem bastante autonomia, né, para a gente pesquisar, né? Eu acho que a palavra-chave está aí, está integrado, está informado das novas soluções. E eu acho que uma coisa importante é uma mudança de cultura, né? A gente foi pego de surpresa porque essas ferramentas, de certa forma, a maioria delas já existiam, e aí a gente teve que derrubar alguns mitos, por exemplo, não são tão caras, não são ferramentas caríssimas, elas são acessíveis, a gente pode usar essas ferramentas e dispensar as ferramentas antigas que a gente usa, como o telefone fixo, por exemplo, o aparelho, assim, a gente tinha essa solução já na Unicamp e a gente utilizava muito pouco, como o Luiz falou aí, de 200 ramais virtuais aí, Rainbow, a gente caiu para 500 e pouco, assim. A gente já podia estar usando muito mais, mas há uma barreira cultural a utilizar esse tipo de tecnologia, né? A gente tem apego, né? A gente tem apego ao aparelho telefônico ali físico, então, eu acho que esse é o ponto, assim, é uma lição para as empresas também e para a vida mesmo, assim, a gente romper barreiras culturais, não ter apego, ser mais mente aberta para as novidades, assim, eu acho que isso é essencial, foi uma lição muito grande que a gente recebeu com essa pandemia, tá? Porque as coisas continuaram funcionando, pelo menos na Unicamp, e corporativamente falando também, a nossa equipe, assim, tem essa questão que o Luiz colocou, que é, olha, eu não vou ficar, assim, cuidando de você. Você é responsável por uma parte que é uma parte de um todo. Então, assim, colocar essa responsabilidade para as pessoas, dando autonomia para elas, né? Você resolve essas coisas, você ajuda num todo. Então, assim, você não é só uma peça na engrenagem, você também tem que pensar como funciona a engrenagem. Então, essas duas lições, uma mudança cultural, um desapego, abrir a cabeça, e uma mudança também
de você não ser só um carregador de tijolo, você ter noção de que você está construindo uma escola, um hospital, você não está só erguendo o muro, né? Legal. Isso eu coloco bastante para os gestores, assim, que ele também é um apego a um modelo de administração, né? Então, hoje em dia, você tem que abrir sua cabeça, dar autonomia para a sua equipe, confiar nela e ganhar em troca, né? Eu acho que só tem a ganhar. Acho que é isso. Muito bom, Luiz, muito bom, Rafael. Amei nosso bate-papo. Sem dúvida, a gente percebe que 2020 vai ser inesquecível, né? A gente tem conseguido, né? Porque ainda não acabou, né? Ainda tem desafios. Mas nós temos conseguido aprender, né? Muitas coisas, extrair muito dessa crise aí que assolou todo mundo com uma surpresa, né? Gigantesca. E 2020 realmente vai ser marcado por grandes desafios. Então, muito obrigada mesmo pelo bate-papo de vocês, muito obrigada por conhecer um pouco mais do trabalho de vocês também. Obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Foi um prazer participar, né? E ter a oportunidade também de falar aí algumas soluções aí que foram adotadas na Unicamp que pode servir aí de exemplo para alguns outros, né? E soluções, né, simples, não precisa necessariamente ser algo complicado, né? E não tão caras, né? Como o Rafael mesmo disse. Tem alguns mitos, né? Derrubar os mitos. É isso aí. Gente, muito obrigada, então. E para você que nos assiste, continue acompanhando a Tricorp através das mídias sociais, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube. E até o próximo Trici Talks.